Só peço vocês para deixar as Bíblias abertas no texto, para a gente estudar um pouquinho sobre ele. Mateus 22, versículo 29. Texto muito conhecido. Depois que vocês acharem aí, Mateus 22, 29, vocês podem ficar, por favor, com a Bíblia aberta, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando alguém vai pregar, nós temos que conferir. Se o que o pregador estiver falando estiver de acordo com o que está escrito aqui, você pode ir para a sua casa e falar, verdadeiramente Deus falou comigo. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus só tem compromisso com a palavra do pregador se o pregador tiver compromisso com a palavra dele. Então é sempre bom nós estarmos atentos se o que está sendo dito aqui está de acordo com o que está escrito. Mateus 22, 29, na versão que eu tenho em mãos aqui, diz o seguinte: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Outras versões vão dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? O contexto desse texto aqui aconteceu em um dos vários debates que Jesus teve com os religiosos da época, a saber, neste momento aqui, os saduceus, mas sempre Jesus estava debatendo ali com os religiosos da época, os fariseus, os zelotes, etc, etc. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês, eu quero ser bem objetivo, é o seguinte: muitas vezes nós temos que escolher ou ficar com Jesus ou ficar com a nossa religião. Isso é um fato. Um dia eu fui fazer um evangelismo na casa de uma família com o pastor Robson, e ali uma senhora ali falou uma coisa que a gente que costuma pregar a palavra já ouviu várias vezes. O pastor fez o apelo ali para aquela senhora e ela disse: minha avó era católica, a minha mãe era católica, eu nasci nessa religião. E aí o pastor Ross falou assim: talvez eles não tiveram a oportunidade de escutar o evangelho como você está escutando. Ou seja, muitas vezes nós temos que decidir, ou nós ficamos com a nossa religião, com a nossa religiosidade, ou nós ficamos com Jesus, nós ficamos com a Bíblia. E ali os saduceus não eram pessoas que odiavam a Deus, pelo contrário, eles queriam agradar a Deus, mas eles preferiam ficar com as suas doutrinas, com as suas convicções, do que ter uma comunhão com Jesus, que é o verbo vivo, que é a palavra de Deus viva, e que na época estava encarnado como homem. Dificilmente você vai ver alguém dizer explicitamente, embora nesses últimos anos isso tem mudado, essa realidade, mas até alguns anos atrás dificilmente você vai ver você iria escutar alguém falando o seguinte: eu não gosto de Deus não, eu gosto do diabo. Você não escutava. De uns tempos para cá isso está acontecendo, mas até no começo da minha fé eu não escutava isso. Por quê? Porque a pessoa fala assim: eu amo Deus, mas muitas vezes a pessoa diz que ama a Deus, mas rejeita a palavra. Então não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não aceitar para a minha palavra, se eu não aceitar a palavra de Deus. Jesus falou o seguinte: vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. A Bíblia vai dizer que aquele que ama Jesus obedece às suas palavras. Ontem a minha esposa e umas amigas dela têm um costume de fazer umas vigílias. Às vezes ela faz na nossa casa, às vezes elas fazem na casa de outras irmãs. E ontem elas foram para a vigília na casa da irmã Thalita, e elas orando ali, adorando ao Senhor. E eu peguei meus 3 filhos e fui fazer um culto com eles. E no culto eu estava falando para eles algo muito interessante, mas que muitas pessoas têm esquecido. O cerne do Evangelho, o centro do Evangelho é o quê? Negar a si mesmo para
seguir ou servir a Jesus. E aí está aí o Miguelzinho, meu filho do meio. Eu falei para ele, está para a salinha? Está aí, amor. Foi para a salinha. E eu falei para o Miguel, Miguel, ele tem 8 aninhos e já trabalha comigo, já de vender meia. E aí eu não gosto de dar muita comissão não, dou R$1 para cada pacotinho que ele vende, para ele aprender que as coisas são difíceis. Então quando ele ganha R$10, para ele é o máximo, para ele saber que as coisas são difíceis. Eu falei para ele, Miguel, se você ganhasse R$1.000, era uma coisa boa ou ruim? Ele, bom demais, papai. R$1.000 para você vale muito ou pouco? Vale muito. E se alguém chegasse para você e falasse assim, eu te dou um PlayStation 5 novinho na caixa em troca dos seus R$1.000, você trocava? É lógico, papai, o PlayStation 5 é muito mais valioso. Eu falei assim, servir Jesus é exatamente isso. É você trocar algo que às vezes para você é importante por algo que é infinitamente mais valioso. O cerne do Evangelho é muitas vezes eu deixar a minha vontade, o meu desejo que me agrada, para fazer aquilo que agrada a Deus, crendo que a vontade dele é melhor do que a minha, crendo que os sonhos dele são melhores do que os meus, crendo que os planos dele são infinitamente melhores do que os meus. Isso é o cerne do Evangelho. Mas aqueles saduceus, eles, querendo agradar a Deus, ficaram presos, bitolados na sua religião. E querendo agradar a religião deles, eles sempre estavam tendo ali embates e mais embates com Jesus. E se você for olhar, a partir do versículo 24, você que está aí com a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte: os saduceus chegaram para ele e disseram, na minha versão está escrito assim, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deste homem deve se casar com uma viúva e gerar descendentes para o falecido. Aí eles fazem uma parábola fictícia. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a sua esposa? Porque todos casaram com ela. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, após essa pergunta dos saduceus, ele responde o texto que nós lemos. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus dá 2 motivos porque os saduceus erraram. Primeiro motivo, por não conhecer as Escrituras. Meus irmãos, o crente que não conhece as Escrituras, irmãos, é uma presa vulnerável para os falsos profetas. O crente que não conhece as Escrituras é uma presa fácil para os mercenários da fé. Por que que às vezes essas igrejas aí que prometem tantas coisas que a maioria nunca acontece, está cheio de gente? Porque as pessoas, infelizmente, a Bíblia diz que amam mais a mentira do que a verdade. Mas para a gente saber o que Deus gosta ou não, dá trabalho, irmãos. É preciso examinar as Escrituras. É preciso acordar mais cedo no domingo para vir na escola dominical. É preciso vir no culto de ensino. É preciso ter o devocional. Por quê? Porque se você não conhecer aquilo que você não conhece, você é facilmente manipulado. Um exemplo, eu não conheço quase nada ou praticamente nada de mecânica de carro. Se Deus o livre meu carro estragar aqui em Catalão, eu não tenho mecânica aqui, se eu chegar lá, o que ele falar que aconteceu, eu vou ter que acreditar. Às vezes vai ser uma coisa simples, mas o que ele falar eu vou ter que acreditar. Por quê? Porque eu não sei. E assim é as coisas de Deus. Muita gente falando muita coisa na internet, muitas vozes, e se nós não conhecermos a Bíblia, nós não vamos saber qual que é a voz do bom pastor. E aí Jesus disse, vocês errais por não conhecer as Escrituras. Quem estuda a Bíblia sabe que os saduceus eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que era o Pentateuco.
E eles achavam que no Pentateuco não dava base bíblica para a ressurreição. E ali é muito interessante, quando nós vamos ver que eles só acreditavam no Pentateuco, porque hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que me mandou um vídeo, e eu estava falando para ele: meu amigo, a Bíblia, você não pode pegar um texto isolado e fazer uma doutrina daquilo ali, porque a Bíblia é um todo. Ele me mandou um videozinho, pastor, de um homem falando o seguinte, aquele texto lá de Tiago, que a religião pura e verdadeira é o que? Cuidar dos órfãos, das viúvas e fugir da corrupção do mundo. Aí o pastor aplicou aquilo ali dizendo que não precisa congregar. Olha para você ver, tanto que o inimigo é sutil. Aí eu falei para ele: meu amigo, o que ele leu aí é verdade, está na Bíblia, é incontestável. Mas uma coisa não justifica a outra, porque também está escrito: não deixai a vossa congregação, como é costume de muitos. Também está escrito, de Gênesis e Apocalipse, que Deus sempre amou o povo dele reunido. O que é que Paulo fala? Quando vocês reúnem, uns têm salmos, outros têm palmas, outros têm cânticos, e assim a gente presta um culto a Deus. Quando Jesus foi ser tentado pelo diabo, Jesus disse: ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo sagaz, né, falou assim: ele está com Bíblia, eu vou com Bíblia também. Aí o diabo foi lá e citou o Salmo 91 para ele: pula daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Estava escrito sim ou não? Estava escrito. Mas Jesus falou assim: também está escrito. Mais do que nunca, irmãos, nós que queremos ganhar almas, nós temos que ser a geração do também está escrito. Porque senão, junto com a verdade, a gente engole uma heresia que pode matar a nossa alma. E aí Jesus diz para eles: errais por não conhecer as Escrituras. Glórias a Deus. E aí ele vai dizer o segundo motivo: e nem o poder de Deus. O segundo motivo porque os saduceus erravam era porque eles não conheciam o poder de Deus. E você já parou para pensar o que vai ser a ressurreição dos mortos? Já parou para pensar? Quão poderoso é Deus para cumprir isso que está escrito? Uma pessoa está sobre o mar, e aí o navio dessa pessoa afunda, ela morreu lá no fundo do mar, não conseguiu nem ser resgatada. Naquele dia, o mar vai ter que dar conta desse corpo. Como? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Lázaro já estava fedendo, e Jesus disse: vem para fora. Rapidinho, ele veio. Você já parou para pensar aquelas pessoas que são cremadas, e aí elas vão num aviãozinho ali, pegam as cinzas e jogam? Naquele dia, irmãos, cada pozinho daquele ali vai se juntar ao seu pó e vai tornar o corpo da pessoa, uns para glória eterna, outros para juízo eterno. Então Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus. E realmente, quando a gente vai tentar imaginar o contexto, meus irmãos, o poder de Deus é algo que nós não podemos mensurar. Nós não podemos mensurar. Cada corpo, de cada época, né? Às vezes a gente vê aí, um dia eu fui visitar aquela usina ali da Serra do Facão, passa ali no São Marcos para pescar, e eu ouvi um homem falando o seguinte, que muitas dessas usinas, que é concreto usinado, segundo ele, eu não pesquisei, mas diz que muitas dessas usinas que foram feitas aí ao redor do mundo, às vezes uma pessoa cai lá e não tem jeito de tirar, e ela é concretada e fica lá para sempre. Mas naquele dia, aquele concreto ali não vai ser suficiente para segurar o corpo desse morto, porque o poder de Deus vai fazer essa pessoa ressuscitar. Só o nosso Deus, irmãos, que é todo poderoso, tem poder para fazer isso. Aleluias. E só é capaz de acreditar nisso quem conhece as Escrituras e o poder de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas uma coisa é ouvir falar do poder de Deus. Outra coisa
é experimentar o poder de Deus. O que o salmista diz no Salmo 34, versículo 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não é só para ser estudado, Deus não é só para ser pregado, Deus é para ser provado. Nós temos que experimentar de Deus. Nós precisamos experimentar de Deus. A Assembleia de Deus, há 40, 50 anos atrás, não é da minha época, mas eu converso com muitos anciões da Assembleia de Deus, e nós também gostamos de escutar documentários. Eu ia muito lá na casa do presbítero Jovelino, do irmão dele, do Geraldo Pio, vou lá, converso com as pessoas, e eles vão contar que, e a história também conta, que a Assembleia de Deus há 30, 40, 50, 60 anos atrás, a maioria dos pregadores não sabia nem ler direito, custava ler. A maioria dos pregadores não tinham a teologia, não tinha muito conhecimento, mas tinha o poder de Deus. E através do poder de Deus que estava na vida deles, convertia muito mais gente do que hoje. E detalhe, a maioria das pessoas que convertiam estão aqui até os dias de hoje, ó. Então, meus irmãos, hoje nós temos muito conhecimento. E agora você imagina com o conhecimento que a igreja tem hoje, se nós buscarmos o poder de Deus, nós vamos poder ir muito mais longe do que as gerações passadas. Pedro, João, Tiago, que eram homens indoutos e iletrados, mas com o poder de Deus eles fizeram grandes obras. Mas Paulo, que tinha muito conhecimento e muito poder, ele fez sozinho mais obras do que todos os outros apóstolos juntos. Então, eu já vi os irmãos, o presbítero Jovelino mesmo falava direto, ele falava assim que ele ia trabalhar na roça, e ali naquela época o crente era muito perseguido, e alguém chegava para ele e falava assim: esse negócio de crente aí não está certo não, esse negócio dessa religião de vocês está errada. Aí ele falava assim, no Espírito Santo falava, dava um versículo para ele, que às vezes ele nem sabia qual que era. Ele falou assim: vai lá na sua Bíblia católica e lê versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Aí diz que no outro dia a pessoa chegava assim: eu quero servir Jesus também. Hoje às vezes a gente prega 1 hora, a pessoa dorme. Por quê? Está faltando poder de Deus, irmãos. Poder de Deus. Está faltando poder de Deus. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pessoal ali em Moçambique, na África, de ir lá ano passado, e agora no começo do ano eles fizeram 10 dias de jejum e oração na igreja. E eu tive lá uns dias com eles, eu vi como eles fazem isso. Eles começam das meia-noite até 5 horas da tarde. Eles vão, a maioria lá não tem serviço, vai tudo para a igreja. No chão, assim, na terra, as irmãs deitavam assim no chão, na terra, aquelas muriçocas parecendo na beira de rio, e elas tudo deitadas assim, às vezes levantavam, oravam, cantavam, ficavam ali. Aí fica da meia-noite até 5 da tarde, aí cada um vai para casa, come alguma coisinha que tiver, e depois volta 10 dias. No 9º dia de campanha de jejum e oração, um feiticeiro lá converteu, e eles fizeram uns vídeos, eu acho que o pastor Jair está no grupo, se eu não me engano, e eles pegaram, o feiticeiro pegou ali todos os materiais dele de feitiçaria, tudo aquilo ali, e colocou fogo em tudo, e converteu a Deus. Por quê? E eles, detalhe, eles têm pouquíssimo conhecimento bíblico, muito pouco mesmo, porque eles não tinham nem Bíblia. Tinha na igreja inteirinha, só o pastor que tinha Bíblia, nós levamos mais de 50 Bíblias lá. Um dia eu estava sentado lá à noite, com um pessoal lá, a irmã falou assim: seu nome é presbítero? Que eles falam assim, presbítero Emanuel, né? Eu falei: não, pensei que seu nome era presbítero. Não sabe nem o que é presbítero, irmãos. Mas como eles buscam o poder de Deus, as pessoas se convertem. Agora nós, irmãos, temos muitas Bíblias, temos conhecimento, temos escola dominical. Se a gente buscar o poder de Deus, irmãos, em poucos dias nós ganhamos essa cidade inteirinha para Deus. Aleluia, os irmãos estão me entendendo? Hoje lá foi 9 almas, irmãos, para Jesus, lá em Moçambique, no culto de manhã, porque o fuso horário nosso aqui, lá é 5 horas adiantado. Então nós precisamos, irmãos, buscar poder de Deus, precisamos buscar a unção do Espírito Santo, porque uma coisa é teoria, outra coisa é você viver a experiência. Os fariseus tinham teoria. Jesus chegou lá, curou um cego de nascença, aí os fariseus cheios de teoria:
Ah, mas cura no sábado. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Esse homem é pecador e cheio de teoria. Aí o cego que teve uma experiência falou assim, ó, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluias. Quem tem experiência, irmãos, nunca vai ficar à mercê de quem só tem teoria. Quem tem experiência com dízimo, não adianta ninguém ficar falando, não, eu tenho experiência, eu sei o que é ofertar, eu sei o que é dizimar na casa de Deus. Quem tem experiência na obra de libertação, não adianta falar, esse trem de demônio não existe, esse negócio de demônio é tudo teatro. Quem tem experiência com libertação, irmãos, ninguém tira ele do propósito, porque tem experiência, ele sabe. Nós precisamos buscar experiências com Deus. Aleluia. Eu já citei, vou citar de novo, provar e ver que o Senhor é bom. Nos dias de hoje, irmãos, é quase que impossível você pregar para alguém e essa pessoa converter apenas com argumentos bíblicos, sem o poder de Deus. É muito difícil, por quê? Porque a mente dessa nova geração, e é lógico que não são todos, graças a Deus eu vi ali o lindo menino tocando ali na casa do Senhor. Eu sei que se eu der oportunidade aqui para meus filhos, para os filhos de vocês, eles estão aprendendo no caminho do Senhor, mas para muitos jovens, um ovo de papagaio vale mais do que uma vida no ventre de uma mãe. Como que você vai argumentar biblicamente com essas pessoas que pensam que um ovo de passarinho vale mais do que um filho no ventre de uma mãe? Não tem como, a não ser se nós estivermos cheios do poder de Deus, a não ser se nós estivermos cheios da unção do Espírito Santo. Paulo, ele tinha sabedoria humana para chegar lá em Corinto e falar com os filósofos da época, com sabedoria humana. Ele tinha sabedoria humana para chegar lá e falar com os grandes pensadores, com os grandes filósofos. Mas ele diz o seguinte: o meu evangelho, ou a palavra que eu prego, não é baseada em sabedoria humana, mas é baseada no Espírito e no poder. Aleluias. Nós precisamos, irmãos, para romper, buscar o poder de Deus. Precisamos, para ganhar almas, buscar o poder de Deus, porque não tem como argumentar, irmãos, com essas pessoas que estão cegas, que têm uma visão totalmente deturpada das coisas. Hoje tem uma grande geração, inclusive de pessoas que estão na faculdade, pessoas que são estudadas, que acreditam que o que elas sentem define o que elas são. É uma loucura, irmãos. E só com o poder de Deus nós vamos quebrar essas coisas. Só com o poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluias. A palavra de Deus é como a semente, e o Espírito Santo é como a água que rega a terra. Aleluia, e aí Deus dá o crescimento. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas o X da questão é o seguinte: tá bom, irmão Emanuel, eu entendi que nós precisamos conhecer as Escrituras, e nós estamos aqui aprendendo, e eu conheci que nós precisamos do poder de Deus. Mas como que eu vou fazer para me encher do poder de Deus? Meus irmãos, nesses últimos dias, eu nunca fui de repetir pregação, mas nesses últimos dias, minha esposa e meus filhos já decorou uma pregação que eu tenho pregado em quase todos os lugares que eu tenho ido, sobre uma coisa só é necessária. Jesus chega na casa de Marta, e Marta, ansiosa, atribulada, com tantas coisas, e aí Marta fala para Jesus: fala para minha irmã aí, me ajudar a servir. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas, porém uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Meus irmãos, tudo na nossa vida se resume em uma coisa. De todos os homens que tiveram experiências incríveis com Deus, um dos que eu mais admiro é Davi.
E Davi, pelo Espírito Santo, diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Meus irmãos, tem várias coisas que eu quero, tem várias coisas que você quer, mas uma coisa só é necessária: relacionar com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, diz o seguinte: eu não alcancei o que eu queria, eu não estou no patamar onde eu almejo, eu sei que Deus tem muito mais para mim. E olha que ele já tinha ido até o terceiro céu, e olha que ele já tinha tido experiências incríveis, mas ele diz o seguinte: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e prosseguindo para o alvo. Meus irmãos, tudo na nossa vida se resume em ter comunhão com Deus, em ter um relacionamento íntimo com Deus. Teve uma época da história que grandes teólogos se juntaram por cerca de um ano. A história vai chamar isso de Catecismo de Westminster, para se debruçar sobre vários temas contraditórios na Bíblia. Entre eles, por que Deus criou o homem? E eles chegaram à seguinte conclusão: Deus criou o homem para glorificar a Ele e gozá-lo eternamente. Meus irmãos, para nós ganharmos alma, o irmão aqui falou, e eu dei glória a Deus, primeiro, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. O que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Eu não fui nascido numa família cristã. E um dia, no começo da minha fé, um irmão falou assim: vamos ali orar para uma mulher ali que está endemoniada. Falei: vamos lá. Na hora que eu cheguei lá, a mulher já olhou para mim, não sei se ela estava incorporada ou não, mas ela olhou assim e falou assim: uai, você é crente? Camisa cavada, bermuda, cheia de colar? Você não é crente não, menino. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para pregar usos e costumes, eu estou aqui para dizer o seguinte: palavras pode até convencer, mas o exemplo arrasta. O exemplo, um grama de exemplo vale mais do que 1000 quilos de palavras, irmãos, 1 tonelada de palavras. É o exemplo que faz a diferença. É o exemplo que faz a diferença. Então, tudo na nossa vida gira em torno dessa uma só coisa: relacionar com Deus. Qual foi o grande feito de Enoque? Enoque construiu muitas igrejas. Não, a Bíblia não fala nada disso. Qual foi o grande feito de Enoque para ele ir para o céu sem ver a morte? Quantos aqui queriam ir para o céu sem ver a morte? Amém? Eu creio que nós vamos ser a geração do arrebatamento. Então, Enoque foi para o céu sem ver a morte, porque ele foi escritor de vários livros e ajudou muitas pessoas. Não. Porque ele fez várias curas, vários milagres, várias maravilhas. Não. O feito de Enoque foi andar com Deus. E Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Missões, evangelismo é importante, mas só vai funcionar se nós andarmos com Deus. Departamento da família é muito importante, mas a família só vai ficar de pé se ela andar com Deus. Departamento dos jovens é importantíssimo, mas os jovens só vão permanecer aqui se eles andarem com Deus. Tudo gira em torno de andar com Deus. É diferente, irmãos, uma pessoa que anda com Deus quando ela chega no ambiente. Carteirinha de ADS, presbítero da ADS, pastor da ADS, evangelista, missionário, membro, não garante muita coisa não, sendo que a nossa igreja é uma bênção, mas não é isso que eu estou falando, vocês estão entendendo? O que vai fazer a diferença é quem anda com Deus, quem está com Deus. E eu encerro essa palavra aqui dizendo o seguinte: a nossa realidade hoje no Brasil, a grande dificuldade nossa hoje não é não conhecer as Escrituras. Eu sei que tem muita gente que precisa conhecer mais, eu sou um que precisa conhecer mais, mas eu acredito que o grande desafio nosso é nos encher do poder de Deus. E, como eu disse, eu vou encerrar com o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo.
Olha só para você ver que interessante. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. Davi, meu primogênito. 30 anos, presbítero, para pregar 3 anos. Agora imagina, talvez se fosse eu que preparasse 30 anos para pregar 3 anos, eu ia falar para os discípulos, ó, reúne a maior multidão possível para me curar, expulsar demônio e pregar para muita gente. Às vezes ele fazia isso? Fazia. Mas às vezes ele parava para pregar para um, como ele fez com Nicodemos. Às vezes ele parava para pregar para uma mulher, como ele fez com a mulher samaritana. Se fosse eu, talvez eu pensava o seguinte, ó, vai atropelando a agenda aí, todo dia, marca muita conferência, marca muito cultos aí ao ar livre, marca muita agenda. Mas eles, mesmo sabendo que só tinha 3 anos para cumprir o ministério, muitas vezes ele largava tudo e ia para um lugar secreto falar com o Pai. Por quê? Porque quem não vai para um lugar secreto para falar com o Pai, quem não senta numa cadeira dessa para aprender, não tem nada para falar para os outros, irmãos. Não tem nada para falar para os outros. Muitas vezes, né, aconteceu comigo. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que estava me ajudando a puxar uma areia, e ele viu o meu relacionamento com os meus filhos, e ele falou assim, nossa, eu queria ter aprendido com você antes, porque ele foi pai primeiro que eu, né? Ele é mais ou menos da minha idade, porque eu não tive esse relacionamento que você tem com seus filhos. Aí eu falei assim para ele assim, Lucas, né? Eu falei, Lucas, é difícil você dar o que você não recebeu. Então mesmo meu pai não sendo um bom marido para minha mãe, para mim ele foi um bom pai, brincou, divertiu, me levava para os lugares, para o corpo, para tomar banho, para o rio, para acampar, soltar pipa, etc. E o que eu recebi dele eu tento passar para os meus filhos. E no mundo espiritual é desse jeito, se você não receber do pai, se eu não receber do pai, a gente vai sair aí para pregar, vai sair, ninguém vai converter. Mas se nós recebermos do pai, meus irmãos, aí as coisas mudam, aí as coisas acontecem. Então o resumo dessa mensagem é o seguinte: relacionamento com Deus é igual poder de Deus. E um crente que tem conhecimento bíblico e poder de Deus, meus irmãos, não tem como dar errado. A vez de Billy Graham já passou. A vez de Charles Spurgeon já passou. De Paulo, de Maria, de Dorcas. Agora é a nossa vez, irmãos. Agora é a nossa vez. Eu falo muito com Deus, Senhor, não é possível que só na minha geração que nós não vamos ver milagre. Não é possível que só na minha geração nós não vamos ver aquelas grandes maravilhas do Senhor. Mas eu acredito que por tudo que está acontecendo no mundo, muitas pessoas estão orando. E toda vez que a igreja é oprimida e a igreja ora, Deus levanta libertadores. Eu quero ser um desses libertadores. Quem quer ser um desses libertadores, levanta a mão, amém? Se você quer ser um desses libertadores, levanta a mão, amém? Quero profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que estão com as mãos levantadas, quando elas chegarem no trabalho delas, ó Pai, que o poder do Senhor possa estar com elas. Quando elas chegarem na casa delas, que o poder do Senhor possa se manifestar diferente. Que quando elas forem falar para alguém, o poder do Senhor possa convencer essas pessoas. E que através da nossa vida, ó Pai, o Senhor possa fazer a tão grande obra que o Senhor tem para essa cidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos, orem por mim e pela minha família, porque nós somos carentes das orações dos irmãos.